Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live Vida de Líder. E hoje a gente vai falar sobre engajamento. A gente vai falar sobre resultado. E a gente vai estar junto com um super executivo que vai nos apoiar muito nesse nosso processo de hoje, tá ok? Vão entrando aí, vão pensando em que situações, em que momentos ou que conhecimentos, né, vocês estão precisando entender um pouco mais, vão mandando as suas perguntas para que a gente possa conversar hoje com o Francisco. Tô vendo aí bastante gente já entrando, Xandão, oi Xandão, que esteve com a gente, né, fazendo uma super live, nos ajudando bastante. Rejane, Claudiane, Carlinha, nossa, bastante gente aqui. A Graciele, vamos ver aqui, a gente já vai convidar o Francisco para entrar com a gente, né? E a gente vai conversar mais uma live Vida de Líder. Como é que a gente faz para facilitar um pouco mais o nosso trabalho nesse tempo, né? Nesse momento em que está tão desafiador liderar, não é mesmo? Já comecem a mandar suas perguntas para o Francisco. Oi, Francisco! Tudo bem? Olá, Marta, tudo Você está me ouvindo bem? bem com você? Tá Estou te ouvindo cortando um bem, e pouquinho. você está me ouvindo? Agora acho que entrou. Boa noite. Entrou? Tudo Boa bem? noite, Seja tudo muito bem? bem-vindo aqui, Francisco. É um Obrigado, prazer Marta. falar com você, né? A gente já está aqui com algumas pessoas e eu estou provocando a turma aqui em fazer perguntas para você, para a gente aproveitar bastante do seu conhecimento. Tá bom? A Renata Ok, obrigado, Marta. Obrigado. Castel Branco tá falando Francisco Obrick, olá. Tá dando um olá aí para você. Ai, que Olá, joia. Francisco, eu vou te apresentar tudo então, bem? né? O Francisco Obrick é diretor de negócios da Trau Nutrition do Brasil. Ele morou por 8 anos nos Estados Unidos e ocupou posições estratégicas de liderança em grupos internacionais e nacionais, como HJ Baker do Brasil, Guabi, Halston Purina, Novos e Matsuda Nutrição Animal. O Francisco é zootecnista, com mestrado em nutrição de gado leiteiro pela Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Tem doutorado em nutrição animal pela Universidade da Flórida e especialização em marketing rural pela ESPM e uma longa data liderando gente, né, Francisco? Bastante, viu? Bastante tempo, viu? Uns Eu já 35 estou no anos. mercado com uns E 35 anos Francisco, já. conta para nós um pouco, né? Aham. Hoje, qual que é a tua posição? Quantas pessoas você lidera, né? Só para a gente entender um pouco o teu momento, né, de liderança. Ô, Marta, hoje eu trabalho num grupo chamado Trau Nutrition. A Trau é um grupo holandês, né? E no Brasil ela atua no segmento de nutrição animal, né? Ela está presente em mais de 60 países. Aqui no Brasil nós temos eu lidero um grupo que é um grupo que envolve a área técnica, a área comercial e a área de desenvolvimento de produtos, né? Nesse grupo eu tenho, são grupos focados em nutrição de ruminantes, que é de gado leiteiro e gado de corte, né? Eu tenho um grupo também que trabalha na área de aquacultura, né? E um grupo que trabalha na área de pet food. Então eu tenho um total de mais ou menos 20 pessoas hoje trabalhando diretamente comigo, né? Quando você abrange aí um número, né, o grupo total, que envolve os técnicos, envolve o pessoal comercial,
eu tenho mais ou menos umas 33 pessoas que eu lidero hoje diretamente, né? E são pessoas que, né, estão focadas ou no segmento de gado de corte, ou no segmento de aquacultura, ou no segmento de pet food, né, e no segmento de gado leiteiro, né, que são a área do agronegócio. A empresa ela também tem algumas divisões que é de premix, né, e de aditivos que ela atua no Brasil hoje, né. E, enfim, dentro do segmento de gado leiteiro, a gente tem produtos globais, né. Então, assim, é uma empresa que ela está diretamente ligada ao segmento de nutrição animal, ou seja, Francisco, ajuda a produzir alimentos. O que você está percebendo desse momento, né? Porque você está numa multinacional, onde vocês são regidos muito pela moeda externa, né? Que desafios, né? Como é que você está conseguindo fortalecer o seu time, né? Eu estou vendo aqui bastante líder, né? Tem bastante gente que eu conheço aqui que lidera a gente, que provavelmente está tendo muito desafio para lidar com isso, né? Nós estamos passando por um momento muito único, né? Um momento que eu nunca tive uma experiência como essa, né? Nós tivemos aí algumas crises, né, no país, mas esse é um momento único, né? A gente está no mercado, que é um mercado de nutrição animal, que produz alimentos, então é um mercado que talvez está sofrendo menos, né, essa pandemia do que outros segmentos. Eu acho que, por pior que seja a crise, as pessoas têm que comer, né? Então, nós estamos sentindo muito menos, né, o peso dessa pandemia, né, do que outros segmentos. E você vê todo o mercado fechado, né, assim, os comércios, os restaurantes não podendo operar, mas o supermercado continua crescendo. Tem alguns dados que mostram que os mercados cresceram as vendas de 14%, né, nos últimos 60 dias, e significa que as pessoas estão comendo, apesar de não estar comendo fora, mas estão dentro de casa que precisam se alimentar. Então a gente vem sofrendo muito pouco, né, em relação a outros segmentos. Mas é um momento único que a gente está passando, a gente teve que se adequar, né, a colocar as pessoas, né, em home office, né, que a gente não tinha essa experiência, né, muitas empresas não tinham essa experiência, tinha a coisa presencial, precisava estar presente, né, no dia a dia, e a gente está vivendo assim, um momento muito diferente, né, onde as pessoas estão em casa, a gente está trabalhando com eles, né, teve um momento muito difícil, que eu acho que foi os primeiros dias em casa, se adaptando, ninguém tem espaço, né, criança, então, sim, as pessoas tiveram que se adaptar, né, no primeiro momento, sofreram, né, porque ficaram sem o contato, né, pessoal, né, sem aquela convivência social do café, né, do break que existe. Isso foi muito difícil para as pessoas, né? Eu confesso que para mim foi muito difícil também. Eu tinha alguma experiência de home office, né, que é um hábito das multinacionais, mas assim, você ficar por um período muito longo é difícil. As pessoas elas sentem essa falta do convívio pessoal, né? Desculpa. Entendeu? Não, mas, o que eu fico pensando, né, Francisco, é como suprir essa dificuldade, né? Porque, por exemplo, você comentou que você tem você tem 33 pessoas, né, que estão aí na tua liderança direta, né? Como é que a gente faz para conseguir liderar 33 pessoas, né? Mantendo contato com frequência, né? Como é que você está administrando a tua agenda para garantir, né, esse engajamento, garantir que os resultados aconteçam, né? Como é que você tem lidado com esses pratinhos todos? Porque a gente sabe que uma pessoa no teu nível, né, Francisco, também toma decisões de negócio, né? Além da liderança da equipe, você tem uma grande outra agenda, né? Então, como é que você está administrando essa gestão? Assim, a primeira coisa que eu adotei foi assim, precisava ter uma transparência muito grande com a equipe, né? E a equipe precisava ter uma comunicação muito eficiente, não só entre eu e a minha equipe, mas com a equipe e o cliente. Porque o cliente, ele se sentiu sozinho, né? No momento que ele
que ele não sabia o que estava acontecendo, tinha dificuldade para captar informação no mercado, a primeira mensagem que eu passei para a equipe é assim, ó, vocês não podem deixar o cliente sem comunicação. Vocês precisam realmente estar muito próximo do cliente, se comunicando com ele, para ele sabe o que está acontecendo, a gente tem que explicar o que é a pandemia, o que tem que ficar em casa, os riscos que existem, eles têm que estar cientes do que está acontecendo. Então, isso ajudou muito a nossa equipe, tanto a equipe comercial, que no momento ela não podia viajar, né? E a equipe administrativa, que tinha que também saber o que está acontecendo, essa comunicação foi muito eficiente, né? Então, a primeira coisa, saber o que está acontecendo com o mercado, saber o que a empresa está, quais as decisões que a empresa está tomando, não deixar o cliente sozinho, isso foi muito positivo no primeiro momento, né? Então, os técnicos que tinham uma agenda com os clientes, eles precisavam, primeiro, posso ir na fazenda? A gente vai seguir os protocolos? A gente adotou alguns protocolos, né, de segurança, e alguns técnicos tiveram uma agenda positiva, foram às fazendas, fizeram o trabalho técnico, né, se orientaram o produtor, mas sempre mantendo o contato. Posso ir, não posso ir, né? E ligando frequentemente para os clientes. Isso foi muito bom, né? O resultado, nós não perdemos esse contato, né, com o cliente. Sim. Isso foi muito positivo. Você percebeu, então, que facilitar essa comunicação, principalmente com o cliente, conecta, inclusive, com o resultado, né, Francisco? Ah, sim. Então, assim, como eu falei, né, nós estamos numa cadeia que está sofrendo menos, né, do que outros segmentos, e esse contato com o cliente, e lógico, o mercado está sendo positivo, o mercado ajudou muito, né, porque nós estamos no segmento de carnes, né, a China continua comprando muito, né, o Brasil continua produzindo, apesar do consumo interno cair um pouco, houve um equilíbrio, né, a produção interna diminuiu um pouco, o número de abates, a China continuou comprando, então foi muito positivo esse momento, né? O preço do boi continuou estável, né? De outras commodities também continuou estável, né? Não houve aquela perda de valor, né? O produtor percebeu isso, né? Isso foi muito bom para o momento. Então, estando nesse mercado que é positivo e a gente trabalhando muito próximo à equipe, sempre levando uma informação positiva para a equipe, né? Uma informação, olha, é isso que está acontecendo com o mercado, é isso que nós temos que fazer, mostrando os resultados da empresa para a equipe, não deixando a equipe cega, né? Isso motivou a equipe a trazer negócio, né? A ir buscar o negócio, né? Então, essa eu chamo de até um amigo meu usou um termo que é você trabalhar, né, a inteligência emocional para buscar resultados, né? E isso foi muito positivo. Isso está dando muito resultado, né? Essa transparência, mostrando que realmente o que está acontecendo, a equipe não está. E eu acho que essa transparência eu percebo, né, Francisco, que alguns líderes têm um pouco de medo dessa transparência, né? Tem um pouco de medo de trazer algumas questões claras, né? Ó, pessoal, tá desse jeito, né? Nós vamos ter que reagir desta forma. E no meu ponto de vista, né, eu acho que a transparência só fortalece as relações e engaja mais, né? Então, quando você fala de conectar com o resultado, né, não deixar o cliente também no vácuo, né? Ter transparência com a equipe. Com certeza você gera conexão com o resultado. A Renata, Francisco, que é a Renata Castel Branco, pelo jeito ela mora em Portugal. Ela está dizendo aqui, hoje, aqui em Portugal, as famílias começam a não conseguir comprar alimentos. Essa ainda não é uma realidade no Brasil, né? É verdade. Aqui, assim, a economia, né, ela está mostrando sinais de fraqueza, né? Ninguém aguenta ficar fechado por 60, 90 dias, né? Eu acredito que tem muita gente que não vai conseguir nem reabrir o negócio dele, né? É importante o governo, né, dar esse apoio, mas assim, essa dificuldade a gente não está vivendo nesse momento, né?
talvez na periferia, né, das grandes cidades, está tendo muita ajuda, né, da população, está tendo muitas doações, né, isso está auxiliando. Eu não consigo mensurar ainda se a gente está tendo essa dificuldade de comprar alimentos, né. Eu moro numa capital grande, São Paulo, eu ainda não vi o número a gente não tem saído muito de casa, né, não percebo se tem muitas pessoas na rua, né, ou pedindo dinheiro, ou pedindo comida, mas ainda não percebi isso aí. Eu creio que isso pode vir a acontecer se prolongar muito essa crise. Aí você vai ter um problema de desemprego, né? Você vai ter problema de pessoas sem de renda, rentabilidade, né? Enfim, vão ter que tomar algumas atitudes, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, mas a tendência, eu né? tenho Espero alguns que isso não clientes no ocorra. ramo do supermercado, né, Francisco, e o que eles dizem é que não existe desabastecimento ainda, mas que existe uma mudança de comportamento na compra. Então, o cliente às vezes comprava um carrinho com mais supérfluos, vamos dizer, e hoje ele tem repensado e buscado talvez coisas mais básicas, né, da cesta básica, mesmo o cliente que tem uma condição um pouco maior. Eu acho que isso já mostra um pouquinho de preocupação também do brasileiro em se organizar, né, para esse futuro que a gente ainda não sabe onde vai dar, né, Francisco? Verdade, a FGV, né, publicou a Fundação Getúlio Vargas, ela publicou uns dados do que está acontecendo com o mercado, né, nos últimos 60 dias. Né, e você vê que alguns segmentos realmente diminuíram muito, né, as vendas, né, e os segmentos que continuam crescendo é o supermercado, né, a parte de TI, né, de informática, porque as pessoas estão usando mais internet, precisam de uma internet para se comunicar, muita gente está em casa. Então, assim, transportes cresceu em relação ao ano passado, né, e cresceu no ano, porque são áreas que são importantes, mas serviços para famílias caiu muito, que deve ser a parte de cabeleireiro, né, barbeiro, coisas essenciais que acabaram perdendo clientes e realmente reduziu. Mas eu acredito que as pessoas elas estão mudando, vão ter que mudar de hábito. Então, mesmo o consumo de carne, né? Quem come carne, ela pode passar a comer frango no momento, que é mais econômico. Né? Poxa, eu não tenho nada, vou comer ovos. Né? Então, ele tende a se adaptar ao gasto dele, né? a renda dele. Né? Então, ele tende a se adaptar. E isso pode acontecer. Ele vai deixar de comprar uma bicicleta, deixar de comprar um carro, deixar de comprar uma roupa, mas ele não vai deixar de comer. Ele vai se adaptar ao tipo de alimento que ele pode pagar. Né? É isso aí. Cresceu muito a venda de macarrão, né? Massas, cresceu muito a venda de farinha. As pessoas estão se adaptando. Francisco, tem uma pergunta aqui para você que é assim, você já teve que mandar a gente embora, a empresa Atral Nutrition já teve que fazer demissões ou não? Felizmente não, né? Nós não mandamos ninguém embora durante a parte dessa pandemia, da Covid, né, 19. Nós estamos, como eu falei uma vez, né, nós estamos num segmento muito bom, né, que é o segmento de alimentos. Nós estamos trabalhando, as fábricas estão trabalhando na capacidade total. Nós não tivemos casos ainda de pessoas contaminadas dentro das nossas fábricas. Pelo contrário, eu contratei pela internet. Essa foi uma experiência única, né? Essa é um desafio, você contratar, entrevistar a pessoa pela internet, né? pelo Skype, né? Você só olhando, né? não pegando na mão da pessoa, não tendo próximo, né? Você só por virtual. Essa é uma experiência. Eu acabei de contratar uma pessoa, né, para trabalhar numa área de São Paulo. E foi uma experiência diferente. E o que te fez decidir, Francisco? Né? Como é que você fez essa... E vamos ver o resultado. Quando você fez essa contratação, né, para um nível de gestão, né? Então, assim, como é que você fala, pô, eu acho que esse cara... Como é que você conseguiu fazer essa decisão? Então, foi muito... Você sabe a dificuldade de você organizar a agenda de diretores, né? Ou de gerentes. Então,
nesse momento foi muito rápida, porque a comunicação foi rápida. Olha, eu preciso entrevistar uma pessoa, você vai entrevistar tal dia, você tal dia, já envolvi um grupo maior de pessoas, e cada um entrevistou, me deu um feedback, né, do que eles perceberam, né, desafiaram esse candidato, né, o candidato passou pelo desafio, eles montaram, né, um tipo de um SWOT, olha, esses são os pontos fracos que eu vi, os pontos fortes dele, e juntamos e tomamos a decisão do melhor candidato. Né? E eu fiz uma entrevista no início, fiz a entrevista no final, o RH participou, foi muito dinâmica, foi muito rápida a decisão. Assim, se fosse talvez pessoal, você vai ter que vir aqui no escritório, vai ter que marcar uma data, vai ter que fazer um exame. E olha que incrível que vocês usaram, né, Francisco? Porque quando você fala dessa agilidade, né, uma das grandes questões que eu ouço dos meus clientes é a dificuldade e a demora, às vezes, na contratação de um profissional. E aí você foi bastante estratégico, né, quando você fala envolver mais gente e as percepções de todo mundo compuseram o resultado. Eu percebo que cada vez mais a gente ter essa agilidade na reunião das pessoas para tomada de decisão, mais assertiva a gente vai ser. Porque o difícil que a gente fazia, né? Eu estava atendendo um cliente há um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, e eles falaram para mim assim, a gente estava fazendo um treinamento online, né? E eles falaram para mim, nossa, é o primeiro treinamento que a gente começa no horário. Né? Porque sempre, Francisco, que eu fui dar verdade, você tem razão. A gente não atrasava porque eu tenho por característica ser bastante pontual, mas a gente sempre tinha pessoas que chegavam 10 minutos depois, 15 minutos depois, 20 minutos depois. E neste online, né, eles no final falaram, olha, as nossas reuniões estão muito mais produtivas. Então, esses aprendizados, eu acho que vão permanecer para nós, né? Por exemplo, essa agilidade na sua decisão, a junção de falar assim, peraí, deixa eu pegar várias percepções para eu minimizar a possibilidade de erro, né? Então... Não, foi assim, eu já estava lendo que algumas pessoas tinham sido contratadas pela internet, né? Pelo virtual, e nós fizemos um processo interessante, porque nós publicamos a vagas, deixamos ela pública, publicando a Trau tem uma política interna que ela publica essa vaga internamente, com as pessoas que têm interesse em participar do processo, né, como se fosse um candidato, e foi colocada interna, foi colocada para o público externo, apareceram 80 e poucos currículos para essa vaga. Nós tomamos a decisão de quem contratar, selecionar os currículos, foi muito rápido. Um processo assim que durou talvez 15 dias. Né? E se fosse presencial, ela ia realmente demorar muito mais. Porque até acomodar as agendas das pessoas que iam entrevistar, né? Mas foi muito positivo. Eu achei interessante, eu gostei do processo. Vamos montar uma agenda de trabalho agora para essa pessoa, né? Esse candidato. E vamos capacitá-lo, vamos treinar, já estão treinando ele virtualmente para produtos e programas. Já está seguindo o barco. Enfim, tenho certeza que vai dar certo. Francisco, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Seguindo o barco. Com que frequência eu acho que vocês visitavam os clientes? Porque na seguida a pessoa coloca, todos os clientes têm acesso à internet, né? Essa pergunta me chama atenção, porque talvez a gente ainda viva um desafio no Brasil, que é a própria inclusão digital, né? Mas no caso dos teus clientes, é claro, como é que foi isso, assim, né? Os clientes já tinham acesso, já tinham essa facilidade do contato online, ou vocês tiveram desafios nesse contato? Olha, assim, eu creio que o desafio, né, os clientes têm acesso à internet. A maioria tem acesso. O ano passado, eu vi uns dados que 86% das mulheres do agronegócio usavam o WhatsApp. Né? Das mulheres. Isso é um número interessante, né? Então, nós estamos participamos das mulheres. A gente faz diferença mesmo, não tem usavam jeito, o WhatsApp, né? Eu fiquei surpreso. Muita diferença, muita diferença.
É, as mulheres, elas são conectadas, né? Principalmente do agronegócio, super conectadas, né? Mas assim, voltando na sua pergunta, caiu, o número de visitas caíram realmente, porque o contato com o cliente, ele existe principalmente pelo telefone, né? Esse é o primeiro canal de comunicação entre a minha equipe, né, e o campo, é o telefone, né? Então, assim, teve contatos, né, uma parte de contatos via Skype, né, que aqueles que têm acesso à internet na fazenda, que pega a internet, mas a grande maioria, 90%, ainda é pelo celular. É pelo celular. Ainda é pelo celular. Ou o pecuarista usa bastante também o WhatsApp. O Leandro Galvão, até complementando, ele falou, Francisco, o produtor sempre teve os contatos muito mais presenciais, né? Como você viu as novas tecnologias de contato, como você vê a receptividade do produtor para isso? Acho que é um pouco do que você falou aí, né? Eu vejo assim que o produtor está muito receptível hoje. Ele teve que aprender a usar, né? Ele teve que se adequar. Como a equipe, né, de campo teve que se adaptar também, porque era muito fácil pegar o telefone, né, você falar com o cliente, você mandar um WhatsApp. Agora, você conversar com ele pelo Skype, pelo Zoom, pelo Teams, né, eles tiveram que se adaptar. Outro dia um cliente me ligou pelo Zoom, né? E eu não esperava ele me ligar eu tive que procurar o caminho do Zoom para mim, né? Então, assim, eles tiveram que se adaptar. Foi um momento difícil no primeiro estágio, mas os clientes se adaptaram, eles estão mais conectados. Assim, assim, depende da geração, né? A geração mais nova, a geração que ela se adapta mais fácil a essa conectividade, né? A geração mais antiga, né? Ela tem mais dificuldade, né? Mas não há segredo, né? Eu acho que nada que um telefonema explicar o caminho e o cliente entra e o produtor está muito aberto a isso, que essa globalização mudou muito a cabeça do produtor. E a grande maioria são tecnificados hoje, né, porque precisam, né, querem ganhar dinheiro, estão atrás de tecnologia, né, e isso faz parte do negócio. O Leandro também está perguntando, Francisco, e as suas equipes, né, elas conseguiram fechar negócios no mesmo ritmo que vinham fazendo? Por exemplo, o que você me diz da diferença de março para abril, por exemplo, né, quando a gente fala desse ritmo de fechar negócios, né? Nós ficamos muito surpresos com o que aconteceu em abril, né? Foi um resultado muito positivo. A nossa equipe, ela trabalha com representantes comerciais. Nós temos um grande número de representantes comerciais, esses fazem a sua agenda, a gente não tem controle da agenda deles, né? Mas pelo que aconteceu de resultado financeiro, né, e resultado de volume em abril, eles mantiveram contato com o campo, eles mantiveram uma agenda ativa, eles conseguiram fechar negócios, conseguiram trazer negócios para a empresa, porque o resultado, tanto de abril quanto de março e abril, foram muito positivos. Sim. Maio está sendo muito positivo também. O mercado está comprador, né? Aquilo que eu expliquei no início, né? Um momento que está tendo uma demanda por exportação muito grande, a China está contribuindo, né, com isso, os preços são bons, o produtor quer manter o gado ganhando peso, né, senão ele perde o bonde, né, então ele precisa investir em tecnologia. A nossa equipe está mostrando para ele, está indo atrás de clientes, está tendo negócios, e está sendo muito positivo o momento para a empresa atualmente. Isso é um reflexo de que negócios estão saindo. E a Renata está perguntando, ela até falou aqui que ela não está falando de Portugal, ela está falando da Inglaterra, está seguindo a sua live lá da Inglaterra, né? E ela está perguntando como é que você controla a produtividade à distância de toda essa equipe. Eu acho que eu acho que essa é uma grande questão muito boa que pergunta, todos nós queremos saber, Francisco. Muito boa pergunta. A gente precisa criar um grau de confiança
entre a equipe e o líder, né? Eu acho que hoje todos têm suas metas bem claras, transparentes. Eles estão trabalhando para cumprir as metas, né, nesse momento difícil. A gente não tem um controle. Quem fala que tem controle das pessoas que não tem, que não bate ponto, né, que não estão dentro do escritório, não é uma tarefa fácil. Nós temos trabalhado com reuniões praticamente semanais, né? Eu falo muito mais com a equipe hoje, com pessoas que eu não tinha o hábito de falar com frequência. Eu falo muito mais hoje, né, com eles do que eu falava quando a gente estava dentro de um escritório. Isso foi uma diferença, né? A gente está se comunicando muito mais com eles, muito mais rápido, né? As pessoas estão respondendo, estão dando um feedback. E agora, você mensurar como é que eles estão sendo produtivos, você olha o resultado, né? Você olha o resultado da empresa, a empresa está sendo positiva, né? E essas reuniões eles expõem o que está acontecendo, eles mostram os números, né? Nada mais transparente do que você mostrar os números, né? E é um caminho de você medir a produtividade das pessoas. Agora, existem algumas regras trabalhistas no país que você controla o ponto, né? Então, a partir do momento o sistema, né, da empresa está aberto, você pode entrar. A partir do momento, no final do dia, ele fecha, você não consegue acessar mais. Tem uma maneira de você controlar aqueles que têm controle de ponto, que a gente chama no Brasil, né? Mas interessante porque, às vezes, quando a gente vai ouvir uma pessoa como você, né, Francisco, a gente tem... o Francisco vai dar uma receita de bolo, né? Porque é um cara que está há 35 anos no mercado, é um cara que já morou nos Estados Unidos, é um cara que conhece muitos negócios, né? E até agora, Francisco, se eu puder eleger algumas palavras, né, para o engajamento e para manter os resultados à distância, né? Você falou primeiro de transparência, né? Contato com o cliente. Não deixar o cliente no vácuo, deixar as coisas claras, falar com o cliente, né? E agora você traz a palavra confiança. E eu que treino líderes, né, eu bato muito nessas teclas, porque eu acho que é isso que consolida a relação líder-liderado. Não é quantas vezes você vai, né, entrar no sistema ou não entrar, né? Mas é o quanto eu sei que eu posso contar com o Francisco, por exemplo, quando eu preciso dele, o quanto eu sei que ele está sendo verdadeiro comigo quando a gente fala, né? Eu acho que isso é bem bacana, né? E aí tem uma pessoa, o Leandro Galvão também está perguntando, então, como é que você motiva as pessoas? Porque, por exemplo, Francisco, você já deve ter falado com alguns desses 33 aí que o cara tava, poxa, parou de viajar, tá em casa, como você disse, o cara às vezes não tem uma estrutura de escritório, ele está lidando com as relações dentro de casa, né? A criança, o cachorro que não para de latir. Aqui em casa tem uma situação assim, que é o cachorro da vizinha, que às vezes para eu fazer atendimento é dificílimo, né? Não para de latir. Mas enfim, eu tenho uma nova estrutura, né? Como é que você está motivando a tua equipe? Olha, assim, a gente primeiro você tem que entender o momento, né? Ser parceiro desse momento. Nós estamos no mesmo time, né? Nós estamos remando junto. É difícil para você, é difícil para mim, porque nós estamos separados, né? Nós estamos longe, nós estamos só por comunicação, por internet. Você tem que motivar da seguinte maneira. Como é que eu motivo a minha equipe? Você tem que respeitar o momento, respeitar a dificuldade e mostrar para ele o caminho. E nós temos que mostrar para ele, que eu falei para você, transparência, mostrar o que está acontecendo dos números, né? Eu estou num momento bom porque o resultado é muito positivo. A gente tem que mostrar isso que está acontecendo para eles, né? Quais são as oportunidades que estão acontecendo? Você criticar uma pessoa porque ela vendeu com uma margem baixa, né? É fácil. Agora mostra para ele o caminho. O que você deveria fazer para você mudar, né, essa direção do barco? Eu acho que agora você tem que ser amigo, você tem que ser aquele grau de confiança, né, que você tem com a equipe, porque
assim, se a equipe não tem a confiança em te achar a hora que ela precisa e não tem a liberdade de te ligar para você a hora que precisa, nesse momento, a comunicação ela para. Entendeu? O processo para. Uma coisa que eu fiz agora com a equipe, a liberdade é muito grande de você me ligar a qualquer momento, porque as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão carentes de relacionamento, estão carentes daquele contato físico, de apertar na mão, de estar próximo ao café. Então você tem que motivar, olha, eu dei toda a liberdade para eles, né? De você, liguem para mim a hora que você precisar. Pessoas ligam para mim com medo, falam, puta, eu não quero sair na rua, estou com dificuldade de ir no campo, né? Está muito sério. Mostra o outro lado, né? Realmente, o momento é esse, então nós vamos ter que respeitar. Então, essa liberdade é importante. Eu acho que o líder, ele tem que estar junto com a equipe, né? Ele tem que carregar o tijolo quando precisa, junto com a equipe, né? Eu lembro que eu fiz um treinamento há muito tempo atrás, onde tinha um grupo de subordinados, né, de liderados dentro de um barco, todos vendados, e eu, como líder, tinha que falar o que tinha que fazer, né? Vamos remar para a direita, vamos remar para a esquerda, né? Isso foi num rafting, né? Descendo uma correnteza e todo mundo vendado, e eu tinha que contar para eles quando que eles tinham que remar e quando que eles tinham que parar. E as pessoas têm que confiar em você, né? Então, assim, esse é um exercício legal que você, né, os líderes têm que fazer para sentir na pele, às vezes, falar, a pessoa tem que confiar em você. Se não confiar em você, não anda, né? Agora, eles têm que perceber que você é aquele que também vai junto com eles remar se precisar, vai carregar o tijolo. Tem que ter um grau de confiança, tem que ter uma liberdade, sabe? Todo mundo tem respeito, isso faz parte. Mas ligar para o seu chefe em qualquer momento, isso é muito importante num momento como esse. E aí isso você motiva a equipe, né? As pessoas precisam, você acaba motivando. Eu motivo mostrando o lado positivo. E dá essa sensação de segurança, né, Francisco? Eu posso contar, né? Eu acho que esse é um momento em que as pessoas precisam se sentir seguras com suas lideranças, né? E aí às vezes os líderes falam para mim, Marta, e quem me dá a segurança, né? E aí eu brinco com eles, vem para a luz, né? Essa é a sua função. Você fazer o pessoal, a sua equipe se engajar naquele momento, né? Como nós estamos vivendo agora, assim, você mostrando a liberdade que eles têm, que eles sabem que eles podem te encontrar a qualquer momento. Eu acho que essa é a grande dificuldade que as pessoas têm, né? Não vou ligar, mas precisa, todos me ligam, sem exceção. Todos têm a liberdade de, em qualquer momento, me ligarem e conversar sobre o negócio e outros assuntos diversos que acontecem. Francisco, tem uma pergunta aqui do Lieber. Está dizendo, boa noite, Francisco. Você acredita que no ramo da pecuária, essa tendência de mudança de consumo de tecnologia também se aplica? Ou seja, na crise, o produtor tira o pé ou investe mais em tecnologia? Qual que é a sua percepção? Eu acho que a crise ela é uma oportunidade, né? E, lógico, o produtor tem que ter o bom senso, né, de quando ele tirar, né, o pé para investir menos, né? Mas toda crise ela gera oportunidade. O momento agora ele está gerando oportunidade porque o país está atravessando um momento do agronegócio positivo, né? E o produtor está vendo essa oportunidade. Então eles estão investindo nesse momento, né? No mercado, esse é um mercado que o Brasil teve muita sorte, né? O Brasil é um produtor de alimentos, né? Responde muito rápido à demanda global de alimentos, né? Então, assim, eu acredito que no momento, assim, o produtor ele tem que investir em tecnologia, mesmo na crise, ele tem que investir, porque o momento é muito oportuno, né? Eu acho que quando vem a crise, você enxerga as oportunidades de você ser mais rentável, ser mais produtivo, você acaba reduzindo o custo porque você investiu em tecnologia, né? Hoje eu conversando com uma pessoa, ele falando que investiu numa produção de aves, toda automatizada, né? Então, assim, investir em aves no momento de crise, não, ele investiu numa tecnologia avançada, toda automatizada, é o momento, entendeu? Tem que investir.
Bacana. Eu acredito. A Camila tá colocando aqui, great leaders act like that, né? Tá te elogiando. O Leandro colocou que gostou muito, né? Não é a quantidade de contatos com os liderados que vai mudar as equipes, e sim a disponibilidade para eles, né? Ele colocou muito bom. A Sinara falou que você é muito bom. Martins, né? Só Martins 1201. Francisco é fera, mandou um abraço para você. O João o João Francisco está colocando, Obrigado, né? Tá hein? espetacular a live, né? E aí o Leandro está perguntando, Francisco, como você vê o ramo agrícola no segundo semestre? Como é que está a sua análise sobre isso? Olha, eu vejo que o segundo semestre, ele, para o segmento de bovinos de corte, ele tende a ser positivo, né? Pelo que eu comentei, né, no início, há um equilíbrio entre o consumo, né, e a demanda interna, né? O consumo não, o número, por exemplo, de abates, houve uma redução de abates, o consumo deu uma reduzida internamente pela crise, né? Por outro lado, exportação continua aquecida. Eu acredito que a exportação continuando aquecida, o preço do boi tende a ser bom, né? Estou falando do mercado de ruminantes, né? De bovinos de corte. É um momento que nós vamos entrar agora de entre safra, né? Tem menos animais prontos para abate, vamos passar um momento difícil, assim, tem poucos animais, né? E a pressão pela exportação, que tem uma demanda que vem aí precisando de carne, né? Precisando de proteína, né? Então eu acho que o segundo semestre vai continuar bom. Isso aí, para quem é da tua equipe que está te assistindo agora, já se liga, né? Não. É isso aí. Já se liga. Fantástico, Francisco. A Renata está perguntando se vocês fizeram alguma app para vender direto para o consumo. Ou direto para o produtor, imagino, né? Não, o nosso segmento, a gente acaba vendendo direto para o produtor, né? A gente tem um sistema nós temos um sistema de comercialização que envolve o representante comercial, é esse que visita, né, junto com os técnicos, junto com a equipe comercial, visita o cliente e vende direto. Nossa venda por loja é pequena, né? E a grande massa de comercialização é direta para o produtor. Tá? E nós não fizemos, todo mundo fala, por que nós não vamos fazer uma venda via web, né? O e-commerce, né? E ainda não chegamos nesse ponto. Essa é uma tarefa que não é fácil, né? Não é fácil. Eu quero comprar um saco de ração. Como é que nós vamos entregar? Essa é uma dificuldade que existe nesse segmento, né? Nós estamos falando em embalagens grandes, né? Não são, consumo é grande, né? Eu quero comprar 30 toneladas de ração, né? Então é um pouco complexo, mas vai chegar um dia que vai acontecer. A Beatriz Negrão está falando que você traz uma visão diferente do nosso mercado agro. A Marília está dizendo que orgulho em fazer parte desse time. Show, parabéns pela abordagem da live. A Renata está brincando que ela deve estar brincando que ela colocou, vamos fazer um acordo com a Amazon, né? Mas pode ser uma opção, né? Entregar ração pela Amazon, hein? Bom, Francisco, a gente tem mais só 17 minutos, como voou o tempo, né? E aí voa. Mas eu quero fazer ainda duas perguntas bem importantes, né? No nível que você está, né? Por tudo que você já viveu de experiência, inclusive no exterior, o que você percebe que vai ser o novo normal? Eu vejo, assim, estou vendo aqui bastante cliente meu, estou vendo gente, né, que te admira, gente da tua equipe, né? As pessoas têm uma ansiedade de entender quando é que vai voltar ao normal, né? E aí a gente tem surgido esse nome, né? O novo normal. Como é que você percebe que vai ser o modelo de trabalho, né? Por exemplo, quando a gente fala da própria seleção que você fez, né? Ela foi mais rápida, ela envolveu um outro time, né? Então, como é que você percebe, né? No teu ponto de vista, e é o teu ponto de vista mesmo, né? Com a tua experiência, o que você acha que vai ser o novo normal?
Eu acho que o novo normal, as pessoas vão descobrir que elas podem viver com menos, né? Elas vão, né, conseguem viver com menos, as pessoas vão perceber que não precisa aqueles escritórios, né, monstruosos, que custam uma fortuna, né, de aluguel. É possível trabalhar de casa, é possível, não é impossível, né? Eu acho que eu vi recentemente um comentário, né, do Google, eu acho que realmente as pessoas vão descobrir que, poxa, eu trabalho numa cidade em Campinas e tenho um apartamento lá em Campinas, tenho uma casa em São Paulo, não preciso disso mais, né? Eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço, muito mais eficiente, né, com menos, né? Não preciso gastar tanto. Isso é um aprendizado. Acho que eu acho que a gente vai aprender a viver com menos hoje, né? Nós vamos ser muito mais eficientes e contratar uma pessoa por internet, né, pela internet, não é uma tarefa impossível, né? É fácil, muito mais fácil, muito mais econômico, né? Muito mais rápido. Essa é uma realidade. E eu vejo que as pessoas elas estão enxergando coisas que elas não imaginavam que existia, Incrível, né? que era possível fazer. Né? É incrível. E eu acho que o normal vai ser, olha, eu consigo trabalhar de casa. Né? Eu consigo me adaptar. Eu criei um canto na minha casa que virou meu escritório, né? Que você comentou, né? Às vezes tem criança, tem cachorro, né? Nós respeitamos. Essa é a vida real, né? Quantas vezes eu liguei, a criança atendeu o telefone. A criança atendeu, o filho atendeu o telefone. Oi, quem é você? Né? Então, a realidade é essa. Né? E ficou assim, uma comunicação leve. Né? Nós sabemos que isso aqui passou a ser normal. Né? Mas esse, para mim, é o normal. Nós vamos aprender a viver com menos e vai custar menos para as empresas, né? As empresas vão ser mais eficientes e essa diferença de custo, né, de preço, pode ir para o mercado, pode ajudar o mercado. E a gente torna, inclusive, o planeta muito mais sustentável, né, Francisco? Se a gente ampliar essa tua visão, eu acho que a coisa vai para uma extrapola. Gente, só lembrando para vocês, a gente já tinha divulgado, a gente colocou até aqui no nosso título fixo, o Francisco vai dar, né, a gente vai sortear uma sessão de mentoria com o Francisco, né, um bate-papo com ele. Então, você que compartilhou entendendo que essa live poderia, né, colaborar com algum amigo teu e compartilhou com pelo menos mais 10 pessoas, você precisa mandar o print para mim, porque aí a gente checa aqui, né, e te coloca no sorteio e o Francisco vai ter um bate-papo com você. Imagina ter acesso a um executivo desse nível, né? Inclusive foi muita generosidade, né, Francisco, ceder essa oportunidade para nós. A Beatriz, bacana. A Beatriz está falando aqui que, como produtora de seringueira no estado de São Paulo, a visão do Francisco abrange todos os mercados. Ela está dizendo obrigada pela visão 360. O Sérgio Junqueira está falando, Chico, um abraço do Junqueira. Um abraço aí. Né? Faz tempo que eu não vi o Junqueira. O Ronaldo Lobos está falando, grande Francisco Olbrich, um grande abraço. Né? Então, pessoal, te revendo e te mandando abraços aqui. Francisco, e nesse novo cenário, né, eu sei que a gente tem aqui algumas pessoas do agro, né? E é super bacana, né? Porque a gente vê o Brasil sendo muito movimentado pelo agro, né? Mas tem outras pessoas da indústria, né? Tem pessoas do comércio. Então eu queria que você desse para nós assim, né? Que sugestões que você daria para os líderes que estão assistindo a gente agora, né? Lógico que você trouxe aí pontos de vista muito importantes, né? A gente até falou como da transparência, do contato direto, né? Do estar aberto, do estar disponível para a equipe, mas que dicas que você daria, inclusive, para quem não está, talvez, nessa onda tão positiva como a do agro, né? E aí, especificamente também, como do negócio que você toca.
O que você diria para essas pessoas, para esses líderes que talvez nesse momento agora estejam tendo que demitir pessoas, né? Estejam tendo que rever seus negócios? Bom, primeiro, isso vai passar, né? Essa crise vai passar, né? Isso é uma coisa que, enfim, todo mundo sabe que esse momento vai passar, vai voltar ao normal, nós vamos voltar mais fortes, diferentes, né? Mas o líder hoje, eu acho que ele tem que ser muito receptivo com a equipe nesse momento, para aqueles que vão ficar nesse momento, eles têm que abrir as portas para eles, tem que dar essa liberdade de comunicação, ele não pode ter o medo do líder, ele não pode ter o medo de um diretor, ele não pode ter o medo de um superior, ele tem que sentir essa liberdade, ela tem que sentir essa conivência com o gestor, né? Isso é muito importante nesse momento, senão as pessoas fogem, né? Se acuam, se somem, né? Então, assim, eles precisam mostrar, tá acontecendo, essa é a realidade, o que nós temos que fazer para esse momento, né? Eu tenho certeza que tem segmentos que estão sofrendo muito, né? Muito, mas, enfim, nós vamos ter que se adaptar. Há um momento de você cortar custos, né? Tem que cortar custo para você fazer a sua empresa sobreviver, né? É um momento duro, tem que ser feito. Existem momentos para isso aí. A equipe tem que saber o que está acontecendo, né? Porque senão você fica, né, ainda mais num momento tão distante que nós estamos vivendo, né, fica se criando, né, um ambiente de desconhecimento, né? Fica se imaginando situações que não é a realidade. Por isso que eu falo, a comunicação é muito importante nesse momento. A abertura com a sua equipe tem que existir, né? Você tem que ser muito conivente com a história, né? Com eles, ser parceiro deles nesse momento. Eles sabem onde te achar, não tenham medo de te ligar, né? Isso é o grande ponto que eu vejo, né, de sucesso, né, nesse momento. As pessoas têm que ter essa liberdade. E Francisco, eu quero te agradecer muito, né? Nosso papo foi muito gostoso. Obrigado, Marta. Eu acho que você traz uma perspectiva de leveza. Eu falava, outro dia eu estava num treinamento e eu pedi para as pessoas trazerem uma palavra, né? Cada uma trazer uma palavra. E a minha palavra foi perspectiva. Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa tomar cuidado com a perspectiva, que é de onde a gente está olhando, né? Então, se eu olho para o atoleiro, né, eu vou ver só atoleiro, né? Então, se eu estou atolada, eu preciso olhar para ver se tem um cipó perto, uma árvore, né, um colega. Enfim, eu acho que é bem importante, né, a gente ter essa perspectiva. E quando a gente fala com você, a gente percebe essa perspectiva de leveza, apesar de você estar carregando um super negócio nas costas. A gente sabe que não é fácil, não é simples, mas pode ser mais leve, né? Pode ser junto, né? Isso é muito bacana, né? Então, super obrigada pelo teu olhar, né? Por contribuir com a gente, por dividir com a gente aqui o teu ponto de vista. Obrigado. É isso aí. Então, precisamos ser otimista. Precisamos ser. Precisamos isso aí. ser. Otimista, né? Precisamos Vai ser. passar, com certeza. Não. Marta, eu que agradeço, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? Muito bacana, né? Eu acho que é importante conversar com as pessoas para saberem o que está acontecendo, né? E ter uma visão da indústria. Bacana. É muito bom isso aí. Super obrigada, Francisco. Um abraço a todos, né, que estiveram conosco. Marta, obrigada pelas perguntas, pela interação, né? Agradeço a todos. O pessoal que está te mandando abraço, palmas, né? Thank you so much, Francisco. A Camila está dizendo aqui. A Beatriz está dizendo, a Gra está dizendo, enfim, né? Muitas palmas para você e muita gratidão, claro, pela tua ajuda. Um abraço, Francisco. Eu que agradeço.
Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Marta. Até mais. Obrigado, viu?